Olá pessoal, tudo bem? Estou me ajeitando aqui. Bom, espero que esse vídeo te encontre num bom momento, né? Que você consiga parar um pouquinho, assistir. Não vai ser um vídeo muito longo. Fiz o primeiro vídeo, né? Ali dia 31. Pulei uma semaninha, falei, não, hoje eu vou fazer, não vou deixar para depois. Vamos ali no princípio da governança, né? Colocar em prática esse propósito, esse chamado aí de fazer os vídeos das mensagens de luz. Então, me apresentando, meu nome é Cristiane Bonato, né? E eu comecei esse projeto de mensagens de luz inspirada num outro projeto de um mentor, né? Um professor meu que se chama Bruno Gimenez, que é um dos sócios da Luz da Serra, e ele faz vídeos diários de segunda a sexta, já aí há um ano, né? E ele faz segunda a sexta vídeos pela manhã, né? 7h50 da manhã, ao vivo no canal Luz da Serra e também no Instagram dele, Bruno J. Gimenez. E aí eu senti esse chamado de começar então as minhas mensagens de luz e fazer vídeos também para partilhar um pouco desse aprendizado. E aí é muito comum, agora a gente está no início do ano, né? Hoje, dia 12 de janeiro, então ano novo que traz toda uma energia de metas, de realizações, de coisas que a gente quer fazer diferente nesse ano que começou. E aí eu vou partilhar um pouco de como tem sido essa minha caminhada também, junto com o Casa de Luz, né? Lembrando então que o Casa de Luz tem dois conceitos bases, né? Que é o First Wave, que é a primeira onda, que são as determinações nos primeiros 5 minutos que a gente acorda. Então são determinações como: eu sou a pessoa certa no lugar certo, eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, eu sou a parceira ideal para parceira ideal, eu honro a presença divina em mim e o todo que é maior que tudo, eu estou de bem com toda a prosperidade que o universo tem para mim. Enfim, são várias repetições, né? E, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Então, essas são determinações que a gente faz nessa primeira onda, nesses primeiros 5 minutos do dia, né? Quando a gente acorda, quando a gente toma consciência que a gente acordou, a gente faz essas determinações que mudam a nossa energia no decorrer do dia. E aí, junto com o método First Wave, também tem o chá, né? Não tô com ele aqui hoje, mas mostrei no primeiro vídeo, que ajuda aí, né? Quando se toma um chá, né, dentro dessa primeira hora, ele estende esse poder dessa primeira onda. Então, o método First Wave é um dos conceitos e os 8 princípios. Vou relembrar aqui, para quem não assistiu o primeiro vídeo, se você não assistiu, volta aí no canal, assiste, que é muito importante, que é o início de tudo, né? O primeiro passo dessa missão aí, desse chamado das mensagens de luz. Então, princípio número 1, elogio e gratidão. Princípio número 2, oração. Princípio número 3, conexão. 4, conversas saudáveis. Princípio 5, capricho. Princípio 6, governança. Princípio 7, caridade. Princípio número 8, estudos. Esses são os 8 princípios, né, que são aí a base do Casa de Luz. Então, falando um pouco desses princípios, né, e de como a gente vive melhor quando a gente começa a ter essa governança, né, sobre esses princípios e a tentar viver seguindo eles. Então, eu comecei falando ali no começo do ano, eu fiz o vídeo dia 31, veio uma semana super boa, aquele ritmo de férias ainda, eu trabalhei normal, né, normalmente dia 2 já voltei a trabalhar, mas assim, a energia era outra, né? Cidade mais vazia, com mais tempo para fazer as coisas, enfim. E foi uma semana muito boa, assim, energeticamente falando, questão de realizações, de metas, enfim. E eu senti que estava mais leve. Essa semana agora, que iniciou no dia 8, né? Dia 7, eu senti que foi uma semana mais difícil, então não sei se vocês também sentiram isso. Quem assistir quiser comentar aqui, deixar seu comentário no vídeo de como se sentiu essa semana. E aí eu me senti um pouco distante, sabe, dessa conexão, me senti distante de mim, distante de Deus, assim, mesmo assistindo Casa de Luz e tentando buscar, né, eu fiquei um pouco chateada comigo, assim, e achei que eu tava um pouco distante mesmo. Acho que essa é a palavra que mais define.
E eu tava pensando, né, a respeito do caso de luz e dessas mudanças que lentamente, até que de repente, vão fazendo a diferença na nossa vida, né? Assim como a academia, né, o exercício físico, a leitura, enfim, tantas coisas que a gente começa de uma forma formiguinha e aí a gente vai vendo esse efeito. E até o Bruno mesmo diz isso, né? Não é que o Casa de Luz, viver com os princípios, com o método First Wave, que você vai evitar que nada de ruim aconteça, né? Que você não vai se chatear, que não vão acontecer situações que tirem tua energia, não é isso. Todo mundo está sujeito a isso, a pessoas que tirem nossa energia, a situações que nos desgastem, né? A perdas materiais, a coisas, né? A perdas afetivas também. Mas o que muda é a forma como a gente encara esses problemas, né? Recentemente, teve uma situação comigo, por exemplo, que eu fui fazer o exame, o teste de vista do Detran e o psicológico, e eu cheguei 5 minutos atrasada, né? Mas a clínica que faz o exame, ela faz tudo por biometria. Então, eles pedem para chegar 15 minutos com antecedência, fazer a biometria ali no horário, né? 1 minuto, 2 antes do teu horário, e ele libera o sistema para você fazer o exame. E eu cheguei 5 minutos atrasada, corri, passei correndo do trabalho, mas eu cheguei atrasada. Responsabilidade minha, culpa minha, né? Embora eu tenha ficado chateadíssima, tenha ficado irritadíssima, porque eu tive que pagar uma nova taxa e tudo mais, e eu fiquei irritada comigo mesma, né? Eu não descontei na moça, na recepcionista da clínica, né? Eu não saí xingando todo mundo, eu não saí. Então, assim, eu tive que transmutar aquela energia em mim, tive que trabalhar aquilo em mim, pensar, não, eu errei, tá, mas como que eu posso resolver? E prontamente eu já resolvi, né, a situação. Então, perguntei para ela o que podia ser feito. Ela falou que eu teria que ir para casa, fazer um novo pagamento da guia para fazer um novo agendamento. Né? Então, eu já tinha pago um valor, teria que pagar de novo o exame para reagendar e depois voltar lá, que não era próximo da minha casa, nem do meu trabalho, para refazer o exame. E aí eu questionei, mas eu posso então, se eu não tenho nenhum horário para hoje e você pode emitir uma guia para mim, eu pago aqui via Pix, cai na hora e eu faço o exame sem precisar voltar aqui no outro dia? E a moça concordou, falou, não, tudo bem, eu posso fazer sim para você. Então eu fiquei ali esperando cerca de 1h30, fiz o exame, passei, renovei minha carteira de motorista, né? Fiquei ali, vou ser sincera, eu fiquei ali dessa 1h20, meia que eu fiquei esperando, eu fiquei ali uns 30, 40 minutos respirando e fazendo uma limpeza energética, transmutando, porque eu fiquei com muita raiva da situação. Mas eu pensei, não, eu consegui retomar isso, né? Mandei mensagem desabafando ali, né, para alguém que entenderia aquele momento, então também procurar a pessoa certa para você desabafar. Então foi alguém que também não incentivou a uma energia ruim, né, que também assiste o Caso de Luz, então já veio com uma visão espiritual, né, sobre isso, mais espiritualizada, então me ajudou também. E então eu fiquei aquele tempo ali, falei, não, então eu vou passar no exame, não vou deixar que isso interfira no exame que eu vou fazer ali e tudo mais. Então eu pude comemorar isso depois, né? Então, assim, deixou de acontecer alguma coisa porque eu tô assistindo o Caso de Luz e porque tô gravando mensagem de luz? Não deixou de acontecer situações desagradáveis, mas a forma como como você, né, que começa essa caminhada da espiritualidade, vai resolver as coisas, é isso que vai mudar. Então, isso vai afetar menos, isso não vai se prolongar por muito tempo, então é isso que vai mudar. E nesse início de ano, né, como eu tinha falado das metas, das coisas que a gente vai se movimentando e vai pensando em como a gente quer fazer diferente, para ter resultados diferentes, o que a gente precisa fazer. Eu tô lendo um livro, né, eu fiz algumas metas aqui e pretendo dividir as minhas metas por mês, né, então eu estipulei algumas metas para fazer agora em janeiro, e uma dessas metas, né, do ano, né, é ler um livro por mês. Então, um livro que eu escolhi para começar o ano foi esse livro, Decisões, do meu mestre, do bruxo, Bruno Gimenez, né, um dos primeiros livros, acho que o Bruno escreveu, é um best-seller. Eu fiquei sabendo da existência dele há pouco tempo, em uma live também que ele pegou e falou, nossa, e eu fui lá na Luz da Serra, na editora Luz da Serra, e achei o livro, falei, não, vou ler ele, e tô gostando muito. E aí
como vou ler uma parte aqui de um capítulo que eu comecei hoje, porque isso aqui eu vou ler primeiro, ou melhor, vou ler e depois eu vou comentar sobre isso. Né? Então, decidir significa escolher um caminho. O fato de não escolhermos nada já é uma escolha. Como já foi dito, uma decisão serve unicamente para duas coisas: ficar próximo ou ficar distante da missão da alma. Então, o livro Decisões, ele fala muito sobre essa missão, esse chamado, e é algo que eu tenho estudado muito, então, até por isso, entre vários e vários livros, eu escolhi que ele fosse o primeiro desse ano, porque acredito que seja um ano de decisões, e como o próprio livro diz, o fato de você não escolher já é uma decisão também, né? Você não se posicionar, você não tomar uma atitude. E então, assim, é uma decisão, né? Eu decidi essa caminhada dos estudos, decidi que faria vídeos sobre isso, e embora às vezes não seja o momento que eu esteja melhor, não seja o momento mais inspirado, mas foi uma decisão e esse compromisso, essa governança, ela tem que acontecer para que lentamente, até que de repente, as coisas aconteçam. E aí eu resolvi partilhar que essa semana foi mais difícil, foi mais pesado também, porque olhando os princípios, os 8 princípios, como as coisas, quando a gente sai desse caminho, como fica mais pesado, como fica mais difícil mesmo. Por exemplo, conversas saudáveis. Não foi uma semana que eu tive conversas muito saudáveis, nem estive em ambientes muito saudáveis. E isso impactou a minha energia, impactou a forma como eu me senti, impactou a forma como eu rendi nas minhas coisas, né? O meu rendimento nas minhas metas foi diferente, mas eu tento olhar isso como forma de, poxa, foi uma semana, né? Sabe aquela coisa, você sempre dá o teu melhor, mas o teu melhor tem dias que é aqui, 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 aqui, aqui. Então o nosso melhor, ele também oscila, porque nós somos feitos de energia, né? Então a gente oscila. E o que a gente tem que tentar fazer o máximo é manter essa energia, né? O mais alta possível, né, para a gente se sentir melhor, mas a gente oscila e é natural que os ambientes, as pessoas e as situações interfiram na nossa energia e na forma como a gente vai estar. Então, o cansaço físico, né, o sono, então assim como a gente tem que ser governante mesmo com as nossas ações, né, e tentar não se cobrar tanto. É isso que eu tentei tirar para mim dessa semana, né? Então eu fiz aquilo que precisava ser feito, eu vigiei algumas coisas e outras coisas eu vi que eu não fui legal, que eu, né, dei uma deslizada ali, uma desviada no objetivo, mas semana que vem vai ser diferente. Opa, então eu vou olhar para isso como um aprendizado. Precisou que isso acontecesse para que eu aprendesse para fazer diferente, né? Então, eu continuei estudando, né, essa missão, continuei estudando outras coisas, por mais que essa semana foi mais pesado, foi mais difícil essa vontade, essa disposição, sabe? Mas a gente tem uma decisão, né? Eu tomei uma decisão e eu quero que seja diferente, né? Eu quero que essas metas que eu dividi ali por mês, né? Que eu consiga fechar o mês comemorando essas metas. E é muito importante que a gente aprenda a comemorar. Eu, às vezes, tenho esse problema, né? Eu me cobro muito e aí eu não consigo comemorar as minhas conquistas. E a gente tem que aprender a comemorar, porque isso faz com que a gente se anime, né? E tenha um gás para conseguir ir e fazer o nosso melhor e tentar, né? E tem um lema, né? Que a gente pratica, pratica, pratica. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Né? Então é esse também que entra nesse lentamente até que de repente, né? Porque a gente vai fazendo um pouquinho todo dia, a gente pensa, hoje tá difícil, mas eu vou fazer. Hoje tá difícil, mas eu vou fazer. Precisa, né, organizar aquilo, tem que fazer aquilo hoje, porque senão os impactos, né, da procrastinação, eles vão se fortalecendo, né? Então, se a gente não tiver essa governança mesmo de, opa, vamos voltar aqui, vamos fazer isso aqui direito, né? Vamos olhar para isso, né?
porque a gente também tem que ter esse tempo onde a gente pensa, não, isso aqui eu não posso deixar passar, isso aqui eu tenho que fazer hoje, não, isso aqui eu posso dar uma maneirada, né? Então, a gente também tem que saber descansar, a gente tem que saber o tempo de estudar, né? Que é o nosso 8º princípio dos estudos. Então, que a gente possa, de fato, olhar para isso, né? Eu não quero que esse canal seja algo assim que traga para vocês uma sensação de que, nossa, né, a pessoa, quando ela começa a estudar a espiritualidade, é um caminho muito fácil, porque ele não é, né? Embora isso seja algo muito, muito puro, né, e natural da nossa alma, de buscar essa evolução, tem muitas coisas que nos impedem e dificultam esse processo, né? Então a gente também tem que saber reconhecer onde estão as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, né? Para que a gente possa caminhar de uma forma mais alegre, mais feliz, né? A vida é fácil, a vida é leve, a vida é boa, né? Não é que a vida seja fácil, nem leve, nem boa, mas a gente está determinando, por isso que são determinações. A vida é fácil, a vida é leve, a vida é boa. Por quê? Porque se eu determinar, ela vai se tornar mais fácil. Se eu pensar, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. É verdade, ela é muito melhor do que eu pensava, né? Lembrando da minha vida muito melhor do que eu pensava, lembrei de uma outra história que tem no livro, no Minuto da Gratidão, da Márcia Luz, que é um livro muito bom também. E ela fala que um senhor estava muito infeliz e descontente com a sua família. E aí moravam ele, a esposa, 2 filhos e mais a sogra. E era muita falação, muita bagunça, ele não gostava muito da presença da sogra na casa e ele não estava feliz com aquela situação. E aí ele procurou um sábio da região lá do vilarejo e foi pedir um conselho. Falou, olha, não tá feliz, não tô feliz, não tá bom, não tá legal a situação da minha casa e tudo mais. E aí o que eu faço, né? Foi pedir essa orientação pro sábio. E aí o sábio fala para ele, pegue um bode e coloque um bode no meio da sua sala. Aí o homem achou estranho, falei, mas um bode dentro da minha sala? E aí o sábio, sim, um bode dentro da sua sala, ok. Ele seguiu, né, ele foi pedir o conselho, o cara deu o conselho, o sábio falou, ele foi lá e fez. Aí, primeira semana, o bode, cheiro do bode forte, aquele barulho do bode, não sei o nome do barulho do bode, mas bode fazendo barulho, aquele cheiro forte, a família falando, o bode, ele falou, meu Deus do céu, o que esse sábio quer de mim? Um bode dentro da minha casa, beleza. Passou a primeira semana, ele foi lá e falou pro sábio, meu Deus, esse bode, não. E ele ficou lá umas 2, 3 semanas com o bode no meio da sala dele. E aí o sábio foi lá e falou pra ele, agora tira o bode, né? Depois de um tempo, tirou o bode. Aí ele voltou lá, e aí o sábio perguntou, como que está a sua casa agora sem o bode? Ele falou, nossa, muito melhor. Nossa, minha casa está muito melhor. Aquele bode, o cheiro do bode, o barulho. Nossa, a presença daquele bode lá estava me incomodando demais. E aí o que aconteceu? Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Porque estava ruim antes, com o bode ficou muito pior. Então precisou vir o bode, uma coisa ruim, né, digamos ali, que bem indigesta, né, um bode no meio da sala, para que ele pudesse ver que a família dele não era ruim, era melhor do que ele pensava, né? Então ele pôde tirar uma lição aí de morar um tempo com o bode e ver que a família dele era bem melhor do que ter um bode no meio da sala. Então são essas coisas que a gente vai lendo, né? Vai buscando e vai fazendo muito sentido pra gente, né? Outra coisa também que eu percebi essa semana, eu reclamei mais do que o normal. E reclamar, ele é reclamar 2 vezes, né? E afeta a gente da energia, afeta a gente dessa vibração boa, dessa conexão com Deus. Então, quando eu me peguei reclamando, eu falei, poxa vida, né? Isso tá diminuindo minha energia. Então, assim, a gente tem que orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Então, orar para ter essa limpeza, para ter essa clareza, né? Aumentar essa conexão com Deus, com o divino, e vigiar para que a gente possa seguir
esses 8 princípios de uma forma que lentamente, até que de repente, a nossa vida vá mudando e nós possamos ver ao longo do caminho grandes mudanças, né? Porque afinal, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Então, partilho dessa semana com vocês. Peço que vocês possam compartilhar esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão aprender algo ou poder pensar sobre esse assunto, que estão nessa pegada de evolução espiritual, que talvez estejam um pouco desanimadas da vida, reclamando muito, fazendo pouco, se esforçando pouco, estudando pouco, enfim, que possam estar com a gente nessa caminhada, né? Peço que vocês também, quem puder, siga o canal Luz da Serra, o canal Bruno Gimenez, assistam o Caso de Luz, também compartilhem o Caso de Luz, assim como mensagens de luz, para que nós possamos chegar em mais casas, para que nós possamos tocar mais corações, mudar mais vidas, né? Compartilhando aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos aprendizados, né? Então, é isso aí a mensagem dessa semana. Espero que vocês fiquem bem, né? Um ótimo final de semana, que possamos ter a nossa governança final de semana, né? Cuidar dos ambientes, cuidar das nossas conversas, principalmente, né? O Bruno sempre fala que o princípio que mais corre risco no final de semana é o princípio 4, que é o de conversas saudáveis. Então, que você possa assistir esse vídeo e pensar, poxa, se eu entrar numa roda de conversa onde estão falando mal de alguém, onde estão, às vezes, tirando sarro, onde é um ambiente de mentira, onde é um ambiente de ofensa, de alfinetação, né, ou de reclamação mesmo, que você possa se afastar desse ambiente, que você não deixe que essa energia te afete, não entre nessa energia, muito menos reproduza o que está sendo feito nesse ambiente, nessa roda de conversa, para que você possa manter esse 4º princípio aí, né, vigiado nesse final de semana, para que você se sinta melhor e com certeza vai fazer diferença se você conseguir se manter distante dessas coisas ruins aí, tá bom? Então, um beijo para vocês e espero que possamos nos ver em breve. Então, compartilha, curta e comente aí nesse vídeo, tá bom? Até mais!